Olá, você que segue ligado aqui nas informações do Notícias Agrícolas. Nós estamos de volta com a nossa programação direto de Porto Alegre, no segundo seminário Fitos. E nesse instante a gente tem o prazer de conversar com Marcelo Gripa Madolosso, ele que é pesquisador na área de fitopatologia e tecnologia de aplicação do Instituto Fitos. Vai trazer um pouquinho para a gente vai fazer, na verdade, uma avaliação da temporada passada, falando da produção de soja no Brasil e quais são os desafios já para a próxima safra, falando da temporada 17-18. Então, Marcelo, obrigada pela participação. Queria destacar com você, se a gente olhar um pouquinho o retrovisor e olhar a temporada passada, como é que a gente avalia essa safra? Enfim, quais foram os desafios dos produtores rurais? Muito bem. O que a gente observa a partir da safra passada, né, e a gente precisa entender que a safra passada ela foi uma condição particular, né, onde no Brasil todo tivemos uma ferrugem um pouco mais atrasada, numa evolução um pouquinho mais lenta por condições climáticas, de movimentação de inóculo, que são um pouquinho mais detalhadas, mas a ferrugem andou mais devagar, entre aspas. Isso permitiu com que a gente enxergasse as manchas, antracnose, mancha-alvo, cercóspora, mais presente no campo. Então, nós não temos plantas sem doenças nenhuma. A gente enxergou mais manchas em função da ferrugem estar mais lenta. E qual é o ponto que isso aconteceu na safra passada? Isso, na verdade, foi uma exceção. A grande parte do país, a ferrugem, ela chega e ela é muito agressiva em grande parte do país. Então, o que a gente precisa ter atenção? Que a safra que vem, dificilmente se repetirá esse efeito do ano passado num atraso no avanço da ferrugem, especialmente. Então, possivelmente, a gente terá nas nossas médias a chegada da ferrugem ainda neste ano, né, antes do Natal, chegando esse inóculo, talvez até as primeiras pústulas já sendo observadas, porque isso é uma regra geral, é uma média que a gente tem da ferrugem chegar neste período. Se nós entrarmos nessa zona de conforto que o produtor viu na safra passada com a ferrugem mais tardia e ele querer retirar aplicações ou diminuir as aplicações, se entrarmos com esse inóculo mais cedo e a gente não tiver esse planejamento comum, de média, a gente vai aplicar depois da ferrugem se instalar e aí a gente perde a efetividade dos controles. Como é que o produtor se prepara para isso, então, Marcelo? Já destacando que, por exemplo, tivemos informações recentes dessa resistência das carboxamidas. Como é que a gente olha? É com preocupação? Dá para se preparar para a gente passar por isso também? Hoje nós estamos com essas informações, a gente está num período muito delicado, onde o controle químico, do que a gente tem hoje, ele não é mais tão efetivo como era. Então, especialmente nessa condição das carboxamidas, né, o informativo que saiu do FRAC, a gente não tem uma resistência clássica estabelecida, a gente tem uma diminuição da sensibilidade, o fungo não morre mais como morria há poucos tempos atrás com a mesma dose. E aí, focando nisso, nós já temos problemas com os triazóis, temos problemas com as estrobirulinas e temos problemas com as carboxamidas, ou seja, são os únicos 3 grupos usados em soja. Então, todo mundo tem problema. Isso é fruto de aplicações atrasadas, intervalos longos e tudo mais. Só que agora a gente tem uma grande vantagem, que é essa vinda desses produtos multissítios, né, em especial o Mancozeb, que a gente está lançando um livro aqui inclusive, que ele veio melhorar o espectro de ação, ou seja, matar esse fungo que não morre mais por esses produtos convencionais, matar ele em outras posições do seu ciclo vital. Então eu consigo manter eficiência alta utilizando essa mistura desses produtos associados para fazer a eficiência do produto, do controle não cair no campo. Então tem solução, o produtor pode procurar, a gente vai conseguir controlar um pouco mais a ferrugem, essa é a mensagem, Marcelo? Sim, e aí tem um conjunto de operações, né? Por exemplo, primeiro que a gente não precisa focar só em ferrugem, na verdade não pode focar só em ferrugem, porque nós temos um complexo de manchas, antracnose, mancha-alvo, cercóspora, septória, e isso tudo está afetando a minha produtividade da mesma forma que ferrugem. Então eu não tenho planta limpa, não vou ter na minha lavoura nem ano que vem. Então eu preciso usar técnicas ou táticas de manejo, né? Plantar um pouquinho mais cedo, plantios no início da época recomendada, cultivares de ciclo mais curto, trabalhar com um mecanismo inox, por exemplo, em áreas de ferrugem e trabalhar com aplicações antecipadas, utilizar os fungicidas associados, os multissítios e fazer intervalos em torno de 13 a 18 dias, não mais do que isso.
Se eu trabalhar com essas ferramentas, eu tenho certeza que a tua soja vai ficar mais protegida do que se eu fizer o contrário disso tudo. Ô Marcelo, e falando um pouquinho do Niseb Gold, a gente tem conseguido realmente comprovar esses bons resultados no campo, o produtor que tem utilizado, tem surtido efeito também, principalmente no controle da ferrugem? Sim, hoje na verdade, o Mancozeb, né, que está dentro do Niseb Gold e no Niseb Glory, ele é uma grata surpresa porque ele volta de 1960, onde ele foi desenvolvido, ele volta para 2017, 16, 17 e se tornando uma das principais ferramentas para manter a viabilidade técnica dos fungicidas do controle no campo. Se não tivesse acontecido isso, nós estaríamos falando aqui sobre outro assunto, porque isso não teria mais solução. Então, a vinda desse produto, na verdade, a retomada numa formulação um pouquinho diferente e tal, ele veio para recuperar a eficiência que eu estava perdendo, veio para evitar com que a resistência que o fungo possa desenvolver isso se concretize. E então, a união dessas ferramentas, ela veio ajustar o manejo integrado para evitar com que o fungo avance na minha lavoura e eu não consiga mais segurar ele. Palavra de ordem, então, o produtor rural é planejamento, principalmente nesse instante que antecede já esse plantio da safra de verão? Hoje, na minha mente, eu vejo tem duas classes. Tem o produtor empresário, planejamento, associado com eficiência, e o produtor do acho que dá. Vou fazer assim porque tomara que dê, tomara que dá, acho que vai dar certo. Então, isso não cabe mais num cenário profissional hoje como está a agricultura. Então, o cara ele tem que ter um planejamento mestre, uma linha, um trilho para seguir. Ele tem que ficar atento à leitura do ambiente para ter uma flexibilidade para puxar para mais cedo ou mais tarde algumas ações dele. Mas se ele não tiver um planejamento, trabalhar com esses produtos, essa associação de multissítios, o Mancozeb entrando com uma ferramenta fundamental para manejo da proteção do todo, se ele não fizer isso aí, deixar para resolver isso lá em janeiro ou fevereiro, quando está naquela loucura no campo, correria, aplicações, chove, quebra uma máquina, não consegue entrar. Se ele tiver que pensar em mais isso, com certeza ele vai perder muita produção. E a gente precisa realmente, justamente o sentido contrário, a gente tem que reduzir essas perdas, Marcelo, é isso também para a gente conseguir avançar em relação à produtividade da soja no Brasil? Sim, hoje a gente está discutindo, inclusive aqui no nosso seminário, aqui, onde o foco é dano, né? Discutindo muito isso aí. E está claro em todos os dados, em vários anos, várias cultivares, você já deve ter observado isso aí no campo também, onde às vezes eu gasto o mesmo valor financeiro para um grupo de fungicidas no meu programa, por exemplo, penso aplicar 3 ou 4 aplicações ou até 2, e às vezes eu estou gastando isso aí, apenas o posicionamento muda o resultado final. Então eu posso gastar X reais e colher 3X e posso gastar X reais e colher 1X. Então o teu valor gasto no investimento da lavoura vai ser o mesmo. Só que como que eu consigo colher mais numa situação e menos numa outra com o mesmo fungicida? É porque você demorou mais para aplicar. Esperou visualizar. Nós temos que aplicar antes do visual, né? Antes de enxergar. Eu costumo dizer que a gente tem que eu tenho que aplicar o conhecimento antes de aplicar o fungicida. Então eu tenho que entender o processo para saber quando que eu consigo me antecipar, sabendo, porque todo mundo conhece ferrugem hoje, todo mundo conhece a sua região, as cultivares mais adaptadas, a época de plantio. Então hoje a ferrugem ela é administrável em qualquer cenário do país hoje, tendo planejamento. Só para a gente finalizar, Marcelo, é preciso olhar fora da porteira, inclusive a safra na América do Sul. Queria que você destacasse isso. A gente tem que observar realmente todos os fatores que podem influenciar a produção brasileira também. Sim, nós temos dois cenários hoje clássicos que vão se repetem todo ano. Por exemplo, o primeiro cenário é manchas, né? Essas manchas, eles são fungos chamados de necrotróficos, eles ficam dentro da minha lavoura, eles movimentam um pouco por ar e chuva. E do outro lado eu tenho ferrugem, que é a movimentação exclusivamente por vento, né, associado com chuva. Então, no caso de ferrugem, a minha observação tem que ser América do Sul. Por quê? Porque a movimentação de correntes de ar me transporta esse inóculo e eu associado com um inóculo que eu tenho numa planta aguaxa, numa condição da minha área já, isso vai potencializar a quantidade de ferrugem na safra que vem. Então, eu preciso observar
plantios que já estão acontecendo agora na Bolívia, daqui 1 mês, 2 meses acontecendo no Paraguai, daqui 2 meses, 3 meses acontecendo no Brasil. Então nós acabamos tendo um círculo, uma ponte verde que começa e se mantém, e a ferrugem ela vai aproveitar a qualquer momento e vai avançar a sua infecção, e cada vez vai ser mais drástico, cada vez é mais complicado porque a reprodução dela é muito acelerada. Tá certo, Marcelo, muito obrigada pela participação. Bom, a gente segue aqui trazendo essas informações tão importantes também aos produtores rurais de soja que nesse instante já realizam um planejamento da próxima safra de verão. Eu fico por aqui, mas a gente volta daqui a pouquinho com mais informações, então continue ligado.